Hoje, na parte 2 do nosso vídeo sobre reprogramando crenças limitantes, eu quero falar um pouquinho mais, gente, sobre o que a gente terminou ontem, que é a questão dos sentimentos. Então, olha só. Ontem a gente terminou falando isso daqui. Os nossos sentimentos, eles têm um propósito muito específico dentro da gente. Então, presta atenção. Nós somos a invenção tecnológica mais avançada que até hoje habitou esse planeta. Olha que coisa incrível, que honra que é. Então, todos esses dispositivos incríveis que a gente encontra, nossa, você viu o que o celular tem agora? A televisão assim, assim, assado, o não sei o que, o computador, todos esses dispositivos, você já foi criado com eles. Acontece que a gente não sabe disso e por isso a gente não sabe usar. E um equipamento muito sofisticado que nós temos dentro da gente é o nosso GPS, que são os nossos sentimentos. Então, como a gente falou ontem, existe diferença entre sensação e sentimento. Sensação é aquilo que eu sinto no momento que eu estou executando. Sentimento é aquela coisa duradoura. Então, normalmente, mesmo quando eu tenho uma sensação gostosa, eu posso ter um sentimento ruim por trás disso. Porque significa que você está desalinhado com um propósito maior. Então, o sentimento, ele dá pra gente essa referência. Eu tô na direção certa ou eu tô na direção errada? Você pode ter uma sensação ruim, mas com um sentimento bom. Sabe quando você tá fazendo aquele exercício dolorido? Vamos dar um exemplo do exercício. Aquele exercício horroroso, dolorido, mas que você sai, gente, se sentindo tão bem, tão vitoriosa, e isso em várias situações da nossa vida. Você pode pegar dentro da sua vida vários momentos que você fala, nossa, é verdade. Quando eu me propus a fazer alguma coisa, doeu, né? Quando você se propõe a fazer uma faculdade, você vai falar que é uma delícia, aquele sacrifício, muitas vezes de faculdades que exigem demais de você, não só a questão do estudo, mas de estágio, de horários, de um monte de coisa, mas aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento de merecimento, sabe? Que você fala, nossa, olha, eu penei, mas eu fiz por merecer. Então, agora, existe também sensação boa e sentimento bom, sensação ruim e sentimentos ruins. O que a gente tem que entender é o seguinte, quando você se apega somente à sensação, ela é muito rápida e muito passageira. Então, como ela não dá esse preenchimento que a gente tanto busca, de propósito, de sentido, sabe? Isso faz sentido para mim? A pessoa fica sempre atrás da sensação. E por isso que ela precisa toda hora daquela sensação. Então ela pode ser através de uma comida, que você tá triste, tá chateado, tá escutado. E aí você vai lá, você come, a comida te consola. Só que a hora que a comida acaba, você tá se sentindo pior ainda. E aí você come mais porque você precisa daquela sensação. Isso pode ser através da comida, pode ser das drogas, pode ser através de vícios diversos, né, de uma bebida, através das compras, por exemplo, através de relacionamentos tóxicos. Cada pessoa tem sua válvula de escape, do mesmo jeito que tem pessoas que também descontam no exercício, né, na faxina. Não sei, né? Vai entender a turma da faxina. Então, eu não tenho essa sensação, gente, graças a Deus. Então, por isso que a todo momento a pessoa precisa se saciar com aquela sensação. Porque, como ela é muito rápida e muito passageira e ela volta para um sentimento ruim, ela precisa dessa sensação novamente. Só que o que a gente tem que entender? Presta atenção, gente. A gente romantiza os nossos sentimentos. É verdade. Ai, os meus sentimentos. E a gente se entrega para eles. Entenda o seguinte, vamos ser maduros para entender. E o objetivo dessa semana agora sobre crenças e sobre reprogramar crenças é importante que você escute tudo que eu vou falar para você de uma forma muito madura, sem se melindrar, sem, ai, nada a ver. É por isso que você tá onde tá, né? Renata, mas você já tá onde tá? Claro que não. Óbvio que não. Então, por isso que eu estudo tanto. Mas escute tudo isso de uma forma madura.
E a gente tem que entender os nossos sentimentos de uma forma muito madura. Porque tem pessoas que pensam assim: ai, Renata, a minha razão está me dizendo tal coisa, mas o meu coração está me dizendo outra coisa. Aí eu não sei se eu decido com a razão ou se eu decido com o coração. Presta atenção, gente. Você está colocando no seu coração um papel que não tem nada a ver com ele. O papel do seu coração é bombear sangue. Quem fala disso é Sadhguru. É um guru maravilhoso que eu sigo, gente. Siga esse homem. Ele é, nossa, incrível. E ele fala isso, ele fala assim, o seu coração ele é uma bomba. Não coloque outra função nele a não ser o da bomba. Acontece que os seus pensamentos, eles geram em você determinado sentimento, porque o que o sentimento fala pra gente? Ele é o nosso sistema guia. Olha aqui, ele é uma bússola. Ele é a corda na escuridão. Então, o que esse sentimento, que é a única função dele, está falando para você? Isso está alinhado com as leis universais e isso está desalinhado. Porque, por mais torto que a gente seja na nossa vida, lá no fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nem sempre a gente liga. Né? Eu sei que isso é errado, mas eu não tô nem aí. Eu sei que eu vou prejudicar alguém, mas eu não tô nem aí. Mas o que acontece? Deus, no momento de toda a sua criação e no momento que ele foi criar cada um de nós, ele colocou dentro de nós, ele gravou dentro de nós tudo o que é correto e o que a gente deveria seguir, que seriam as leis morais. Apesar da gente não saber as leis morais, intrinsecamente, nós sabemos. Então, no fundo, você ligando ou não, você sabe o que é certo e o que é errado. Aquele sentimento, isso você tem. Então, os nossos sentimentos, eles são esse dispositivo que faz com que a gente... Sabe o grilo falante? É o grilo falante, né? Não faz isso, que é a nossa consciência. Não faz isso, faz aquilo, e aí a pessoa pensa assim, eu vou pensar com a minha razão ou com o coração? Entenda o seguinte, quando a gente fala coração, que a gente está falando sentimento, o sentimento ele não pensa nada. O sentimento ele só está mostrando para você, sim, isso faz sentido, isso está alinhado, ou não, isso não faz sentido, isso não está alinhado. Acontece que a gente se entrega. Vou dar um exemplo assim, muito claro. Você tem uma ideia do que você quer sobre relacionamento, né? Ah, eu quero um relacionamento assim, 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 assim. Tudo bem. Aí você conhece alguém. Nossa, a pessoa é linda, charmosa, cheirosa, educada. Gente, é demais. Só que no convívio, você percebe que aquela pessoa não é muito bem aquilo que você quer. Mas você ama a pessoa, mas ela não é o que você quer. E aí começa aquela briga interna, né? Ou de você querer transformar a pessoa, mudá-la, ou você se machucar, se agredir, tentando fazer com que essa pessoa se encaixe dentro de um papel. Você definiu o que é pra você um relacionamento e agora você foi com a cara de alguém e você quer que essa pessoa caiba nesse personagem. Porque eu amo ele, eu não consigo deixar, eu sofro, mas eu amo. Presta atenção. O seu sistema guia já está falando pra você que essa não é a pessoa que está alinhado com o que você quer, com o que é para ser, com o que um relacionamento verdadeiro deva ser. Mas você foi com a cara da pessoa e agora você cismou que você quer que ela que seja a tal da pessoa. Entende? Eu não consigo largar. Não é que você não consegue largar. Você não acredita. Você não tem fé suficiente no seu sistema guia para saber que, opa,
Aí a pessoa se entrega ao sofrimento, porque ela não entendeu o que serve o sentimento. O sentimento é um dispositivo. Ele é um GPS, só isso. E esse GPS, quando apita, né? Tô feliz, tô bem? Permita que essa experiência continue. Esse GPS, quando apita que tá no caminho errado, em vez da pessoa ficar, não, mas eu quero ir por aqui. Não, mas você tem que virar à esquerda, mas eu quero virar à direita, por favor. Não, vira à esquerda. Aí você vira pra direita, aí o GPS recalcula. Aí você, não, mas eu quero ir por aqui. Aí você vira errado de novo, porque você cismou que você quer ir por ali, o GPS recalcula. E cada vez você vai ficando mais longe, e antes o que você chegaria em 15 minutos, agora você vai chegar em 25, agora você vai chegar em 37, agora você vai chegar em 40, porque você está cada vez mais distante, porque você cismou que você quer ir por ali. Então, o nosso sentimento, ele tem essa função de apitou. Não tá legal. Não tá legal. E aí você tem que ter a maturidade e você tem que ter a coragem, se você tem fé. Ok, Renata, esse papo é muito louco, mas eu tô entendendo o que você tá falando. Então quer dizer que se eu tô me sentindo mal, por mais que eu ame aquela pessoa, aquela comida, aquela situação, aquele ambiente, aquele trabalho, por mais que eu ame, se o meu sentimento não é bom, é para eu cair fora? Sim. Porque o seu GPS tá mandando você virar para a esquerda e você tá indo para a direita. E toda hora você está se afastando mais. E quanto mais você se afasta, mais dói. Porque a lei te puxa. E eu vou explicar por que a lei te puxa. Você tem um filho. O teu filho está muito doente e ele vai morrer. Só existe um procedimento que pode salvar a vida dele. Só um. Ele vai ter que passar por uma cirurgia terrível. Vai doer, vai sofrer, vai demorar para recuperar. Ele vai sentir muita dor. Só que é a única coisa que pode salvar a vida do teu filho. Eu te pergunto, você como pai, você como mãe, você permite que o teu filho faça a cirurgia? Você fala, ai não, ele vai sofrer muito, deixa ele morrer. Você permite? Mas ele vai sofrer muito. Vai doer muito. A recuperação dele vai demorar muito. Ele vai querer desistir. O teu filho. Porque ele não aguenta mais sofrer. Mesmo assim, você vai permitir que ele faça essa cirurgia? E aí você fala pra ele, filho, é assim, assim, mas deixa eu te falar. Eu vou estar com você do teu lado, de mão dada com você. E você vai passar cada sofrimento do teu filho. Cada dor que ele sentir, você vai sentir maior porque você não pode fazer nada. É a única coisa que vai salvar ele. Cada grito de desespero que ele der, que ele não aguenta mais. E você vai doer mais porque você não pode fazer nada para aliviar. Mas você vai estar com ele porque você sabe que é a única coisa que vai salvar a vida dele. E depois de anos de recuperação, o teu filho fica completamente são. Completamente são. Você permite? Isso é Deus. E às vezes a pessoa pensa assim, por que Deus permite que tanto sofrimento no mundo aconteça? Porque cada coisa que você passa é o remédio que precisa para curar a tua alma. Deus não está te convidando que você cure só o seu corpo. Ele te convida que você cure a tua alma, as tuas doenças morais. E cada vez que você se afasta das leis,
E vamos entender, gente, que aqui nós estamos não falando de um Deus esotérico. A gente está falando de Deus real, presente, agora. Essa tecnologia que permite que eu esteja falando com você agora, ela só funciona por causa de uma lei natural que foi criada por Deus. E nós funcionamos exatamente com as mesmas leis que regem o planeta, que regem o universo, que regem essa natureza maravilhosa e harmônica. E é essa harmonia que Deus convida você, cada vez que o seu sistema de GPS, que é o sentimento, acusa que você está no caminho errado. E aí as pessoas se entregam para esse sentimento de dor, de sofrimento e continuam nele sem saber que a única razão dele existir dentro de você é ligar a sirene e falar: nossa, peraí, gente. Não. Tá errado. Olha o estado que eu tô. Não, tá errado. Volta. E fica mais fácil de você recalcular a rota quando você não se afastou demais. O problema é que esse mundo tá tão doente, que as pessoas estão cada vez mais com tanta depressão, com tanta ansiedade, com tantas síndromes, com tantos suicídios. É porque a pessoa, ela foi se afastando tanto, ela tá tão distante dessa corda, que ela já não consegue nem mais encontrar a corda de volta para pegar. E nesse desespero, vivem uma vida completamente sem propósito. Entende? Porque já se distanciou demais. E Deus te puxa, por isso que dói tanto. Quando você distanciar menos, dói menos. Então, vamos começar a olhar para os nossos sentimentos com o que ele realmente é, a função dele. E cada sentimento, ele tem uma frequência. Vamos voltar na frequência? Lembra que cada coisa que você quer, ela está numa frequência específica? E você está numa frequência específica. O número, não adianta você ligar para outro. Você tem um número. Nós temos uma frequência específica nossa. Renata, pelo amor de Deus, como é que eu sei essa frequência? Vou falar para vocês no vídeo de hoje. Não é de amanhã, não, é de hoje. Como que eu sei essa frequência? Agora, cada sentimento, ele tem uma frequência específica. Sentimentos muito baixos, sentimentos de frequência muito baixa, são sentimentos como vergonha. A vergonha, ela tem uma frequência vibratória muito baixa. Por isso que a pessoa envergonhada demais, aquela pessoa tímida demais, envergonhada demais, é uma pessoa que sofre muito porque ela se distancia demais das leis universais. Então, sentimentos de frequência vibratória muito baixa são esses sentimentos que a gente chama de sentimentos negativos. São sentimentos como a vergonha, como a raiva, como a ira, revolta, culpa. A culpa tem uma frequência baixíssima. A culpa, ela tem uma frequência tão baixa, que ela não permite que você faça alguma coisa. Porque ela te coloca numa posição de que você não merece. E se você sente que você não é merecedora, por que você vai fazer alguma coisa? Então a culpa, ela é um sentimento muito triste, né? A revolta, a ganância, enfim, esses sentimentos que a gente chama de negativos, que são sentimentos que cozinham a gente, eles são sentimentos de vibração muito baixa. Então, pela lei da vibração, que é uma lei, as coisas que, se você está vibrando essa vibração baixa, essa frequência baixa, né, de vibração, você vai se aproximar de situações, de pessoas, sentimento de egoísmo, por exemplo. Então, o que se aproxima de você são situações, são pessoas com esse mesmo tipo de vibração.
Se você tem sentimentos elevados, são sentimentos de vibração muito alta. Sentimentos como alegria, sentimentos, por exemplo, como a benevolência, a caridade, sentimentos elevados. E existem dois sentimentos muito específicos, que é a frequência de Deus. Renata, Deus tem uma frequência? Tem. Você sabia disso? E se você quer atingir a frequência de Deus é a frequência do sentimento de gratidão. Renata, é isso que é gratidão? É. Essa é a frequência. Então, quando você quiser ligar para o número de Deus, porque às vezes a pessoa tá tentando ligar para Deus no número do desespero. Mas daí, Renata, peraí, não entendi. Então, se eu estiver desesperado e eu rezar, significa que Deus não vai me escutar? Deus está te escutando sempre. Sempre. Mas voltando um pouquinho, pedi e obtereis. Pedir e obtereis significa o quê? Você tem que saber o que você quer. Pedir e obtereis. Você tem que saber o que você quer. Segunda parte. Buscai e achareis. Então você definiu o que você quer. Pedir e obtereis. Buscai e achareis. Você tem que fazer alguma coisa, tem que procurar. Agora que você sabe o que você quer, agora eu sei o que eu quero. Deixa eu procurar. Você está procurando. Buscai e achareis. A hora que você achar, batei e se vos abrirá. Porque o que acontece? Muitas pessoas, ok, pedi, já sei o que eu quero, definir. Eu quero isso. E Deus gosta de detalhes. Olha em volta. Deus é o rei do detalhe, gente. Você já percebeu nisso? Vê? Se eu falar pra você, desenha 10 flores, 10 tipos de flor diferentes. Você é capaz de desenhar 10 flores diferentes? Gente, não é. Olha a criatividade e olha o detalhe. Então, Deus ama detalhes. Então, é assim, pedi e obtereis. Eu quero isso, mas eu quero isso assim, 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 assim. Desse jeito. Ok, então agora vamos procurar. Buscar e achareis. Agora eu vou começar a procurar. E agora que você definiu, você entrou num estado vibratório. Gente, a vibração, ela não acontece assim. Agora que eu vibrei assim, o que vibra igual, cola. Quem dera! Então, a hora que você começar a vibrar, a lei da vibração, ela começa a se aproximar. É igual você querer plantar uma semente no dia seguinte, a árvore, só na história do João Pé de Feijão, gente. Porque na vida real, demora um tempo, né? Você plantou e agora precisa o tempo da vibração da semente atrair os nutrientes, as propriedades específicas da terra daquela semente para nascer maçã, pêssego, uva, né? E é a mesma coisa na nossa vida. Quando você atinge um patamar de vibração, você começa a vibrar e as coisas em sintonia começam a vibrar e aí começa, através da lei da vibração, começa a lei da atração. Buscai e achareis. Né? Chegou aqui. Só que aí, o que acontece? Muitas pessoas, elas começam a vibrar igual, elas pediram detalhado, ok. Elas buscaram mesmo, pra valer. E aí, quando encontra, batei e se vos abrirá. Quando ela tá na porta do negócio, ai não, eu não mereço. Não, eu não mereço. Eu não mereço. E aí, na porta, ela recua. Por isso que Deus fala, bata, batei, e se vos abrirá. Porque a todo aquele que pedir, será dado. Então, se você faz esse processo, vocês estão vendo como a gente não... Você está entendendo por que já passou 2000 anos e a gente não entendeu nada ainda? Que Jesus veio falar pra gente, gente. Você acha que a Bíblia é religião? Não é. A Bíblia é o universo, é como as coisas funcionam. É assim que funciona. E quando você mergulha em oração,
E a sua oração, ela é uma oração que ela tem a frequência de Deus. Nossa, aí a vibração, aí a atração acontece muito rápido. Porque agora você tá ligando direto para quem manda. Entende? Então, os nossos sentimentos, eles são esse sistema guia. E muitas vezes, quando a gente está no processo de sentir, nós somos tão ignorantes, mas ignorante no sentido certo da palavra, até, tá? Não seu ignorante, não. Ignorante de não saber, nós somos tão ignorantes desses sistemas dentro da gente, que quando a gente começa no processo de sentir, que é o que vibra, que é o que atrai, o que eu faço? Que a gente vai falar agora, pelas minhas crenças, eu corto o meu poder de atração, o meu poder de vibração. Porque eu começo a ficar animado, e nem vou ficar tão animado assim, porque vai que o negócio não acontece, e aí pronto, acabou. E aí a vibração, você estava na vibração certa, alinhado, sentindo bem, gratidão, tudo com sentido. Meu Deus, como isso faz sentido pra mim. E você tá vibrando, aí vem a tua crença e fala, não, mas vai que o negócio dá errado, nem vou me animar, porque depois aí você voltou pra vibração de dúvida. Entende? E aí a sua vibração, que estava uma vibração elevada e alinhada, ela começa uma vibração de dúvida. Porque vai que esse negócio não dá certo. E aí, de repente, putz, aí eu não fecho o negócio, e aí não sei o quê, e aí nananã, e aí você que estava numa vibração elevada, agora a sua vibração caiu, e você acabou de cortar esse processo de se harmonizar, de se alinhar, de ligar para o número daquilo que você quer. E você voltou, estava se aproximando daquilo aí, volta para quem está vibrando diferente. Entende? Então, as nossas crenças, como que funciona? Todos nós temos um sistema de crença. E esse sistema de crença, esse sistema nos coloca numa vibração muito específica. Numa vibração que é só sua. E olha que coisa interessante. Ela pode ser consciente ou ela pode ser inconsciente. E para o seu espanto, 95% da nossa vida é guiada por crenças que estão no nosso subconsciente. E só para você entender o tamanho disso, assiste aquele filme Divertidamente. Eu amo esse filme. Já vou dar spoiler. Tem uma hora que a alegria cai no subconsciente. E quando ela cai no subconsciente, gente, são prateleiras, prateleiras, prateleiras infinitas. E a hora que mostra... Nossa, eu chorei tanto nessa hora, porque eu já estava estudando sobre isso. Eu chorei tanto nessa hora, tanto. Eu sou dessas loucas que choram em tudo. Que a hora que deu aquela visão de cima e mostrou aquele labirinto infinito de memórias do subconsciente, eu comecei a chorar e eu falei, agora eu entendi. Porque eu entendo as coisas assim, gente, tipo assim, do nada. Né? Tipo, numa hora nada a ver, meu Deus, eu entendi, porque eu penso tanto nisso, nossa, eu penso demais nisso, e aí as respostas vêm, né? Lógico, pedi e obtereis, eu tô pedindo resposta. Então... as nossas crenças, 95% de tudo que eu faço, de todas as decisões que eu tomo na minha vida, vem das crenças que eu tenho que estão no meu subconsciente. Você não faz a menor ideia do porquê que você decide as coisas que você decide. Você fala, por que eu fiz isso? De novo? Meu Deus, de novo, eu não acredito. Porque as suas crenças, elas estão te colocando num estado vibratório específico, uma frequência que é só sua e que você está vibrando. Então, o problema
é que nós somos guiados pelo nosso inconsciente. E essas crenças geram em nós pensamentos que nos colocam nesse sentimento, porque o pensamento ele gera o sentimento, todo pensamento gera um sentimento, e o sentimento só serve para te falar, isso que você está pensando, presta, procede, e isso que você está pensando, não. E às vezes a gente está naquela angústia, você fala, nossa, eu tô meio angustiada, por quê? Porque você está pensando coisas que você nem sabe que você está pensando, é o seu subconsciente que está pensando. Você está distraído e vem aquela angústia, e aí, quando é consciente, você... Ops! Por que eu tô sentindo? Se eu sei que o meu sentimento é um sistema guia e tá me colocando numa vibração, eu quero vibrar legal. Todo mundo fala pra mim, nossa, Renata, você é tão animada. Sou, e é de propósito. Já é sem querer. Já é sem querer. Né? Eu sou animada mesmo, gente. Eu sou mesmo. Mas quando eu não estou animada, porque eu sou gente como todo mundo... Hoje, pra mim, já é... Parou. Não. Tô sentindo ruim. Tô vibrando baixo. Porque eu sei que isso me coloca numa vibração que vai atrair outras vibrações iguais. Lei da atração. Entende? Então, o que define o seu número de telefone são as suas crenças. E aí é que tá o problema. As nossas crenças estão no nosso subconsciente. Mas existe como ela vazar. Você sabia que existe como ela vazar? Pois é. Então, olha só. O problema é que tudo isso daqui pode ser consciente ou inconsciente. E é sempre, a grande maioria das vezes é inconsciente, gente. Só vai pro consciente agora depois que você assistir esse vídeo. Então, você tem que assistir a semana inteira. Porque agora você não pode mais falar que você não sabe. Antes, você não sabia. Só que agora você não pode mais falar que você não sabe. Então, ou você para de assistir a sequência dos vídeos, ou no final dos vídeos, meu querido, chupa essa manga. Agora a responsabilidade tá só na tua mão, você não vai poder colocar mais a culpa em ninguém. Então vamos lá, olha só. A minha vibração específica, que vem das minhas crenças, ela entra em sintonia com as coisas que vibram igual. Bom ou ruim. E aí, Renata, como é que eu sei? Olha o resultado que você tem. Em cada uma das áreas da sua vida. Esse resultado que eu tenho tá legal? Você tá vibrando certo. Mesmo inconsciente, você tá vibrando certo. Sabe aquela pessoa que faz as coisas certas sem saber que é certo? Aí você pergunta, como que você consegue fazer isso? Sempre ter sucesso nisso? Você fala, cara, não sei. Sabe a pessoa que, putz, não sei? Porque ela naturalmente tem crenças nessa área que são crenças alinhadas. Então a vibração dela naturalmente é uma vibração alinhada com as leis universais. Natural, ela foi criada assim. Em compensação, em outras áreas, a pessoa pode não ser tão bem sucedida assim. E ela não tem um resultado tão legal. Significa que as crenças dela nessa área específica são crenças desalinhadas com as leis. E essas crenças colocam ela numa vibração desalinhada. E aí sabe aquela história que fala que não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. É isso aqui, ó. Então, quando eu tô inconsciente dessa condição, que agora vocês já não estão mais inconscientes. Vocês estão começando a entender a história. Então, quando eu tô inconsciente dessa condição, eventos da minha vida acontecem repetidamente e você fala, gente, olha aqui, ó. Por que que isso tá acontecendo comigo de novo? Não acredito. Pessoas, por exemplo, que têm relacionamento tóxico, relacionamento agressivo, né? Aí a pessoa não entende que ela tem um relacionamento agressivo. Aí ela toma coragem, depois de muitos séculos, sai desse relacionamento agressivo, não quero mais, chega, acabou. Começa outro relacionamento e de repente esse relacionamento novamente é agressivo. E outro é novamente agressivo. Pode não ser agressivo fisicamente, mas às vezes é agressivo verbalmente. É agressivo de alguma maneira, desrespeitoso. Traição.
A pessoa não sabe porque que, caraca, toda vez. Ou ela é traída, ou ela trai. Cara, de novo. Por quê? Porque você tem um sistema de crenças que você não sabe, que te coloca nessa vibração. E vibra igual, gente. Você só atrai o que vibra igual. Aí, por exemplo, a pessoa que não consegue perder peso. Ela tem um sistema de crenças que coloca ela em determinada vibração, que atrai para ela situações e pessoas que façam com que exista autossabotagem. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém nasceu obeso. Você pode ter sido um neném gordinho, né? Nasceu. Um nenenzão. Mas ninguém nasceu um adulto obeso. O que fez com que você, ao longo da tua vida, tomasse péssimas decisões em relação à tua saúde, em relação à tua alimentação, em relação ao seu estilo de vida. Vou te dar um exemplo básico. Básico. O neném chora. Neném, acabou de nascer. Sabe de nada, coitado. O neném chora. O neném chora, bota no peito. Aí depois saiu do peito. O neném chora, dá mamadeira. Aí saiu da mamadeira. O neném chora, dá uma bolachinha de maisena. O neném chora, dá um pão. O neném tá irritado, tá nervoso, dá uma bolacha. E toda hora a criança tá lá. Por quê? Porque a criança entende, aí a criança tá enchendo a paciência, você dá uma coisa pra criança comer. Tudo é comida, tudo é comida, tudo é comida. Eu tô nervoso, a criança tá irritada, dá comida. A criança tá chorando, dá comida. A criança tá triste, dá comida. A criança tá não sei o quê, dá comida. Dá comida, dá comida. Ela cresce com um sistema de crenças. Tipo, eu tô triste. E naturalmente ela vai e ela come. Entende? Então o seu sistema de crenças faz com que você tome decisões. Porque lógico, é nisso que você acredita. A sua decisão é baseada no que você acredita. E faz com que você tome decisões erradas. Então, esse sistema de crença te coloca nessa vibração de uma frequência específica que vai atrair essas coisas para você. Entende por que esses eventos são repetidos na nossa vida? Porque isso é inconsciente. Só que agora você sabe. Então, agora, quando você está sentindo mal, você não pode mais falar, ai, eu tô me sentindo mal. Não. Agora você tem que ser maduro. Por isso, sabe quando a gente fala assim, amadureça suas emoções, né? Na verdade, não é amadureça suas emoções. Emoção é emoção. Eu tô com raiva, eu tô com raiva mesmo. Eu posso saber de tudo isso daqui. Se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Não tô com outra coisa. É raiva mesmo que eu tô. Tô triste, eu tô triste mesmo. Não é outra coisa, é triste. Então, não é amadurecer as suas emoções. As emoções, elas existem. Não existe emoção certa e errada. Ai, gente, eu tô tão errada, mas... Ai, eu não gosto daquela pessoa. Ai, e você se sente naquela culpa. Não, peraí. Se você não gosta, é porque existe aí uma diferença grande de vibração. Entende? Então, não é amadureça as suas emoções. Amadureça o seu entendimento do que é emoção. Porque se eu tô triste e eu vou comer, só que agora eu sei disso daqui, eu vou falar, gente, peraí, eu comer não vai resolver o meu problema. E eu sei exatamente que depois eu vou me sentir pior, porque eu tô buscando a sensação aquela sensação do cala-boca, né? É feio falar isso, mas é isso, né? É aquela sensação cala-boca, né? E aí depois o sentimento vem pior, porque agora eu tô triste por causa daquilo e tô triste porque eu tenho mais é que morrer gorda mesmo. Entende? Então, pera. A comida não vai resolver o seu problema. Nem a bebida, nem o relacionamento, nem a droga, nem o isso, nem aquilo. Essa situação, tá, eu tô me sentindo mal, beleza, então tô errada. Eu estou errada. Pera, o que eu tenho que cortar daqui? Tá errado. Entende?
Então não é amadureça as suas emoções. Emoção é emoção e se permita sentir. Eu sinto mesmo. Eu tô sentindo mesmo. Deus, perdão, mas eu tô louca da vida. Me ajuda. Eu sei que só tá me mostrando que eu tenho que cortar da minha vida, mas peraí. Calma, tá passando. Entendeu? Certo? E então, quando eu estou consciente dessa condição, eu consigo identificar. E aí, se eu identifico, opa, peraí, tem alguma crença aqui, porque não é a crença que foi... Ah, Renata, mas da onde que surge a crença? Bom, gente, depende da sua crença. A sua crença pode vir desde o último trimestre da gravidez. As nossas crenças, elas são lá no subconsciente, lá no labirinto do Divertidamente. As nossas crenças, elas são gravadas em nós do último trimestre da gravidez. Agora, algumas linhas falam que até 5 anos, outras linhas falam que até 7 anos. Então, é na sua primeira infância. Por isso que a gente não lembra. A nossa primeira infância, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, e ali nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, tudo é muito intenso, a nossa cabeça tá vazia e tudo entra com muita força em nós. E essas crenças são as que colocam ali. Sabe aquela criança que cresce, ah, menino, você não presta pra nada, é burro mesmo. Nossa, esse menino é impossível, é um inferno. Insuportável, nossa senhora, mas você não entende nada mesmo, né? A gente fala e não entende. Nossa, que não sei o quê. É a crença. E aí você não sabe por que é aquela pessoa que ela não se acha capaz. Porque a crença dela coloca ela numa situação de que aquilo para ela é uma verdade. Então ela não se sente capaz, ela se coloca naquela vibração, porque a crença dela coloca ela naquela vibração de incapaz e ela atrai para ela situações e pessoas que vão afirmar que ela é incapaz. Entende? Então, olha só, quando eu estou consciente dessa condição e acontece alguma coisa ali, opa, existe uma crença aqui. Existe uma crença aqui que não está favorável. E aí é a hora que você vai entrar. A gente vai falar disso amanhã. Então, ó, eu consigo identificar e corrigir essas crenças limitantes. Corrigi-las, porque existe sim como você trocar o seu número de telefone. Você não precisa tocar sempre no mesmo número. Se esse número não tá te colocando no lugar que você quer estar. Entendeu? Então, não é hoje, amanhã a gente vai falar sobre isso, mas quando eu estou consciente, eu consigo corrigir as minhas crenças limitantes, essas crenças sabotadoras, essas autossabotagens que nós nos fazemos e mudar de propósito. Porque presta atenção, não vai acontecer sem querer. Sem querer, o que vai acontecer é que você vai cortar o seu processo, lembra que eu falei? Você tá vibrando, você elevou e de repente você fala, não, gente, é melhor eu não me animar, porque de repente o negócio tá errado. Cortou. Você cortou e voltou. Entendeu? Então, você não vai acontecer sem querer. Então, a pessoa que fica, pelo amor de Deus, pai, eu preciso mudar minha vida, pedi e obterei. Você não pediu ainda? Tá, meu filho, mudar, mas o que você quer mudar o quê? Detalhes. Deus, para um pouquinho e olha para a natureza sem pensar em nada. Olha como Deus é detalhista. É isso que Ele espera de você. Com detalhes. Detalhes precisos e minuciosos de tudo que você quer. Pedir e obtereis. E aí, buscai. E sabe o que vai acontecer a hora que você buscar? Você vai achar. Só que a hora que você achar, você tem que se sentir merecedor. Batei e se vos abrirá. Nossa, Deus é demais, né, gente? Cara, Ele é sensacional. Então, só vai acontecer de propósito. E aí,
você muda a sua vibração de propósito. E mudando a sua vibração de propósito, você vai começar a atrair, você vai entrar em outro estado vibratório. E aí, gente, é lei. Sabe aquela pessoa que joga boliche, que manja do negócio? Aí ela joga, no que ela joga, ela já sabe que ela vai fazer strike. Ela pode virar as costas e sair andando. E aí vai lá e faz o strike. Não é demais? E aí, se você muda a sua vibração de propósito e você se mantém firme, e isso vai ser um esforço estupendo da tua parte, porque a tua crença vai estar te puxando e você vai estar de propósito puxando para cá. E você se mantém firme naquela vibração, você se permite e você sustenta esse sentimento que te coloca na vibração de alinhamento. Você vai dar tempo suficiente do que vibra igual chegar até você. E aí, meu querido, você pode virar as costas e sair andando. Que o resultado vem. Sabe por quê? Porque é uma lei. E amanhã a gente vai falar, então, Renata, pelo amor de Deus, não me deixa esperando até amanhã. Como eu reprogramo as minhas crenças? Mas vai ser amanhã. Um beijo pra vocês.